dia, eu sou Solário Santucci, pertenço ao 16GB, sou aluno do curso de Docência em Resgate e Emergências Médicas de 2023. O tema da instrução hoje é lesões térmicas e a ideia central são as lesões originadas pelo frio. A aula foi dividida em 4 blocos, sendo introdução, anatomia e função, fisiopatologia e tratamento de lesões originadas pelo frio. Fazendo uma breve introdução geral sobre as lesões térmicas, mais de 180 mil mortes anualmente devido a lesões térmicas. Desse grande montante de 180 mil mortes todo ano, mais de 95% são queimaduras fatais, e principalmente em países de baixa e média renda. Então, o grande acontecimento dentro das lesões térmicas, a predominante são queimaduras. Dentro das queimaduras, que é a grande predominância no volume total de lesões térmicas, nós temos aí as duas classes predominantes, que são queimaduras por chamas com 55% e queimaduras por escaldamento com 40%. Queimaduras por chamas, onde há o contato direto da pele com a chama, e por escaldamento, onde há o contato direto da pele com líquidos quentes. Nós temos aqui, por exemplo, a triste informação, por exemplo, de criminoso, né? Quando é por maus tratos infantil, há uma grande taxa aqui de crianças que são queimadas por escaldamento, como por exemplo a imersão do membro em líquido quente, que é uma situação criminosa. Então, o grande volume das lesões térmicas é predominante em queimaduras, e em primeiro lugar são queimaduras por chamas, em segundo lugar por escaldamento. Nas queimaduras por chamas, o que mais acontece é nos casos dos adultos, e queimaduras por escaldamento, o que mais acontece é com crianças e idosos. Vamos ter aqui, no incêndio domiciliar, a taxa maior de acidente fatal, com 12%. Então, dentre todas as formas de queimaduras térmicas com chamas, 12% é a maior taxa de morte no incêndio domiciliar. Agora, em menor escala, nós temos outras formas de lesões térmicas, que são as queimaduras por temperatura fria, eletricidade, agentes químicos e radiação. Aqui vai representar em torno de 3 a 5% das lesões térmicas. Então, a temperatura fria, lesão térmica por temperatura fria, que é a ideia central da nossa instrução, é uma pequena porcentagem do grande montante de formas de lesões térmicas. Vamos falar um pouco agora sobre anatomia e função da pele e logo em seguida entrar em lesões por temperatura fria. Em relação à pele, ela é o maior órgão do corpo. Ela pode chegar a recobrir aí entre 1,5 metro a 2 metros quadrados em um adulto. A pele tem principalmente duas camadas. A primeira camada, e mais superficial, é conhecida como epiderme, e a segunda camada, e mais profunda, como derme. A derme é mais profunda e também mais espessa, até 10 vezes mais que a camada superficial, que é a epiderme. Abaixo das duas camadas da pele, nós temos aí um tecido subcutâneo, adiposo, e temos também uma estrutura muscular. Dentre essas 4 estruturas, epiderme, derme, subcutâneo e músculo, nós temos também algumas regiões, vasos, nervos, dentre outras pequenas estruturas. Essas 4 estruturas aqui, epiderme, derme, subcutâneo e músculo, trabalham de maneira conjunta para fazer a manutenção, a perda e o ganho da temperatura corporal. Agora, falando de maneira específica sobre as funções da pele, e não mais destacando as estruturas como um todo, a pele tem algumas funções, como por exemplo, a proteção em relação ao ambiente externo. A pele é o maior órgão do corpo e protege todo o nosso sistema fisiológico interno, por exemplo, contra bactérias no ambiente externo. A pele também tem a função de regulação de líquidos, como por exemplo, através da transpiração. A pele também, como maior órgão do corpo, tem a função de sensibilidade, uma vez que ela é toda recoberta por neuroreceptores e nos dá
toda a ideia de sensação e informações diretas para o cérebro, como por exemplo a sensação de dor. A pele também tem função de adaptação metabólica, uma vez que é o primeiro órgão em contato com as mudanças externas e promove a sinalização para mecanismos de compensação fisiológica e as mudanças metabólicas. Agora, dito sobre a introdução, destacando que o maior índice são de queimaduras por chamas de escaldamento e que lesões por temperatura fria está em menor escala, dito sobre a anatomia e função da pele como o maior órgão do corpo e como funções principais de proteção, regulação, sensibilidade e adaptação, avançamos agora para a fisiopatologia, ou seja, as lesões e as causas que podem acontecer pela lesão térmica em temperaturas frias. Bom, em relação às lesões por temperaturas frias, nós temos dois tipos: o congelamento direto do membro ou do tecido, ou a exposição crônica a temperaturas frias por tempo permanente. O termo correto sobre o caso mais grave com lesões térmicas por temperatura fria é conhecido como geladura, ou seja, o congelamento total desse membro. Quando acontece uma geladura, vamos ter aí a formação de cristais de gelo no meio intra e extracelular. Essa formação de cristais vai promover uma desidratação celular no membro atingido, devido ao desvio osmótico de líquido do meio intra para o meio extracelular. Também vamos ter aí como efeito uma vasoconstrição de pequenos vasos, uma microvasoconstrição aí. Como consequência da vasoconstrição, vamos ter também aí o efeito de oclusão nesses vasos pequenos também, causando uma interrupção do fluxo sanguíneo. Uma vez que nós temos então um membro onde está acontecendo uma desidratação celular devido à formação de cristais de gelo, vamos ter também uma vasoconstrição, aonde todo o sangue do organismo vai se concentrar na região central do corpo, como preservação da temperatura e proteção dos órgãos nobres. Vamos ter a oclusão. Então nós temos aí artérias com calibre menor, vasos com calibre menor e a oclusão desses vasos devido a cristais de gelo. Vamos ter um fluxo sanguíneo interrompido ou lento. Isso vai promover aí uma perda de movimento devido à disfunção de contração muscular. Vai promover também uma necrose tecidual devido à isquemia pelo fraco fluxo sanguíneo e futuramente a perda desse tecido. Então o tecido sobre geladura ele vai sofrer uma necrose e futuramente a perda desse tecido, porque houve vasoconstrição, porque houve oclusão de fluxo sanguíneo devido à formação de cristais de gelo. Agora, em relação ao tratamento a essas vítimas, nós vamos tratar essa vítima da seguinte forma: levar essa vítima para um local aquecido. Primeiro ponto. Segundo ponto, remover as roupas molhadas dessa vítima se houver. Terceiro ponto, envolver essa vítima em cobertores ou a manta aluminizada, como é comum nas viaturas. Importante também aquecer a cabeça dessa vítima, uma vez que a cabeça é o principal ponto de liberação de calor, lembrando sempre de deixar a face descoberta. É importante também a imersão desse tecido ou desse membro em uma banheira com água entre 40 a 42 graus Celsius. Após o reaquecimento desse membro, manter esse tecido limpo, seco e elevado para a redução do edema. Reaquecimento espontâneo e gradual do membro ou do tecido sobre geladura não é indicado quando é uma geladura, um congelamento total. O indicado é o reaquecimento imediato desse membro. Bom, destacando então a introdução, aonde lesões por temperatura fria é em menor escala, porém
pode ser uma situação muito grave, como nós já dissemos, até chegar à perda do membro ou do tecido. Após compreender as funções da pele, vamos entender também que esse indivíduo, sobre essa situação de geladura, vai perder também as funções principais da pele. Então, é de suma importância o tratamento rápido dessa vítima, principalmente reaquecendo essa vítima, tirando as roupas molhadas e aquecendo ela da melhor maneira. E se for o caso, fazer a imersão do tecido em água com 40 a 42 graus Celsius. Bom, essa é a nossa instrução de hoje. Lesões térmicas, lesões originadas pelo frio. Muito obrigado.